Anuncia empréstimos e conta com a aprovação do uso de recursos do interior para socorrer a saúde. Família pede justiça e mortes de mãe e bebê em maternidade de Manaus vão ser investigadas. Vigilantes de agências bancárias suspendem greve, mas mantêm renegociação. No futebol, você acompanha as emoções da grande final do Peladão e os gols de mais uma rodada do Campeonato Amazonense. E ainda o esquenta das escolas de samba do Grupo Especial para o dia do desfile. É agora, no A Crítica na TV. Boa noite para você. A gente começa essa edição para falar sobre um suposto caso de negligência médica ocorrida nesse fim de semana em Manaus. Uma mãe e o bebê morreram depois de serem atendidos na maternidade Baubina Mestrinho. Uma mulher e o bebê dela morreram durante o parto dentro da maternidade Baubina Mestrinho, no bairro Praça 14. O caso ganhou repercussão nas redes sociais após a divulgação de um vídeo. O pai da criança recebe a notícia, fica desesperado e é segurado pelos seguranças. A família diz que ele foi agredido. Meu filho se desesperou e saiu, até machucaram ele, os guardas de lá. Saiu desesperado. Dona Melita foi a pessoa que acompanhou Willa durante o período que ficou internada. A sogra fala que a vítima sofreu desde quando deu entrada na maternidade. Aí eu perguntei, doutor, por que estão levando ela para a UTI? Não, é só para reanimar ela, que ela está um pouco cansada. Aí depois vieram falar que ela ia voltar para o centro cirúrgico. Com meia hora o médico veio falar para a gente que a dona Ila tinha acabado de falecer. Ila estava com 8 meses de gestação e, de acordo com a família, ela e a bebê estavam com todos os exames em dia. Tanto é que ela fez o acompanhamento médico tudo aqui pela casa aqui do bairro, pela casinha, deram o maior apoio ao pessoal do bairro aqui. Ela estava com as 2 últimas ultrassom em dia, a criança estava perfeita, ela não tinha nenhum tipo de pressão alta, pressão baixa, nada. Ela estava com saúde perfeita. O único problema dela foi ela foi para lá sangrando e eles não fizeram de conta que nada estava acontecendo. Ilarantes Fernandes tinha 35 anos, era indígena da etnia Cocama. O corpo de Ila e da bebê, que receberia o nome de Beatriz, estão sendo velados na Assembleia de Deus, no bairro Parque São Pedro, onde ela e seu esposo, junto com os outros 3 filhos, moravam há 14 anos. O corpo deve seguir na sexta-feira para o município de Fonte Boa, onde Ila vai ser enterrada. Em nota, a Secretaria de Saúde respondeu que a paciente deu entrada na unidade na última sexta-feira se queixando de dores no ventre e febre havia 6 dias. Ela foi imediatamente internada para acompanhamento em enfermaria de alto risco. Segundo as informações, ela teve deslocamento prematuro da placenta. A morte do bebê foi constatada no sábado. A mulher teve uma forte hemorragia e foi submetida à transfusão de sangue. Já encaminhada à UTI, Ila teve 3 paradas cardíacas antes de falecer. Nesta tarde, o titular da Suzan se pronunciou sobre esse caso e, segundo ele, uma sindicância vai ser aberta para apurar as responsabilidades. E ainda para pagar dívidas na área da saúde, o governo do Amazonas anunciou hoje empréstimos na ordem de 900 milhões de reais. Cerca de 600 milhões de reais vindos de instituições estrangeiras e 300 milhões de bancos nacionais. Além desses empréstimos, o governo espera contar com a aprovação dos deputados para usar recursos do FTI. A proposta do governo é usar 40% dos recursos do Fundo de Fomento ao Turismo, Infraestrutura, Serviços e Interiorização do Desenvolvimento do Amazonas. O projeto foi retirado de pauta na Assembleia para alterações e deve voltar a tramitar na Casa essa semana em regime de urgência. Uma das possibilidades é a gente contrair empréstimos internacionais através do BID e BIRD. Com eles a gente tem a possibilidade de fazer empréstimo de até 150 milhões de dólares. Nós também podemos fazer operações domésticas, que é junto ao Banco do Brasil e à Caixa Econômica. A gente pode emprestar até 300 mil reais. Talvez se a gente conseguir de um, talvez do outro não seja necessário.
De acordo com o governador, o remanejamento da verba é para o pagamento de salários atrasados e para ajudar a área da saúde no interior. O valor pode chegar aos 350 milhões de reais. 15% vai para a saúde no interior, o restante para o pagamento de terceirizados. O governador Wilson Lima determinou com que haja o pagamento mensal das despesas correntes. E isso vale para todos os prestadores de serviço. Agora nós estamos discutindo a necessidade de pagamento do retroativo. Há uma preocupação com a organização geral desses débitos e todas as medidas que devem ser aplicadas para isso serão realizadas. Para que os recursos do FIT sejam usados, o governo depende da aprovação da Assembleia Legislativa. A proposta vai ser analisada pelas comissões de Constituição e Justiça, de Assuntos Econômicos e da Comissão de Saúde. Mas já há uma sinalização positiva dos deputados em aprovar a proposta. A Assembleia Legislativa não faltará o apoio a essas medidas do governo que entendemos que serão importantes para equacionar toda essa questão, principalmente da saúde. Durante a coletiva em que anunciou as medidas que vão ser tomadas para solucionar os problemas na área da saúde, o governo também se pronunciou sobre a morte da mãe e do bebê durante o parto na maternidade Balbina Mestrinho neste domingo. A suspeita é de negligência médica. Segundo o secretário de Saúde, a Suzan deve esperar as investigações do Conselho Regional de Medicina para então definir o que vai ser feito. É obrigação nossa instaurar os procedimentos de apuração, eles já se encontram, já instaurados, e com a instauração desses procedimentos nós teremos condição de apurar se a conduta foi adequada ou não. E em não sendo, as medidas de correção devem ser aplicadas, inclusive as possíveis medidas de punição. Nesta manhã, o governador do Amazonas anunciou também a implantação de um hospital universitário da UEA. Em 30 dias, deve ser assinado um termo de cooperação com a Universidade de São Paulo, a USP. Ainda segundo Wilson Lima, a nova unidade vai reforçar áreas com déficit no atendimento e atender mais de 17 especialidades. E o governo e o Banco da Amazônia firmaram hoje um convênio de cerca de 2 bilhões de reais. O investimento é para abrir linhas de crédito a produtores rurais e também de outras atividades. Mas, para isso, é preciso estar com as contas e as licenças ambientais em dia. O dinheiro vai ser dividido em investimentos nas áreas de infraestrutura, comércios e serviços. Uma das linhas de crédito é voltada especialmente para ampliar o uso de energia solar no interior do estado. Para ter acesso ao empréstimo, o produtor rural precisa estar com todas as licenças ambientais e contas em dia. É muito importante que esse produtor interessado procure, por exemplo, o IDAM, o escritório do IDAM nos municípios, os sindicatos rurais, né, as agências do Banco da Amazônia, para obter mais informações. Né. Aqui foram anunciados pelo presidente do Banco da Amazônia que, inclusive, várias linhas de crédito vão estar dispensando a elaboração de projetos. Isso é importante, porque simplifica o acesso desses produtores a esses recursos do Banco da Amazônia. O investimento vai ser disponibilizado por meio do Fundo Constitucional do Norte, o FNO, e vai oferecer juros mais baixos para empreendedores amazonenses. O produtor rural ele hoje vai ter taxas que giram de 2,5% a 5,5% ao ano. Vou repetir, ao ano, ou seja, não é ao mês, é ao ano. Então, é juros menores do que poupança e prazos de até 10 anos para pagar. O banco também abriu a possibilidade de o Estado aumentar o valor do investimento ao longo do ano, se houver necessidade. Os produtores rurais e não rurais têm um ano inteiro para se regularizar e ter acesso ao crédito. Então, ou seja, um produtor que quer investir em um gado de leite, aquele produtor que quer investir ou num plantio de uma fruticultura, ele pode procurar a assistência técnica, fazer o seu projeto ou ir diretamente ao banco, fazer o seu cadastro e já fazer um limite de crédito para que ele já possa fazer o investimento. Os vigilantes das agências bancárias voltaram a trabalhar nesta segunda-feira. Eles suspenderam as atividades ainda na semana passada por causa de reivindicações salariais e trabalhistas da categoria. Mas na próxima quarta-feira, eles têm uma nova Assembleia Geral para discutir se a paralisação permanece depois de avaliar a proposta patronal. Cerca de 30% dos vigilantes paralisaram as atividades na semana passada. A categoria pede um reajuste salarial de 6% e outras melhorias para os trabalhadores.
A greve dos vigilantes iniciou na última quinta-feira. Por isso, na sexta, pelo menos 12 agências bancárias aqui na cidade pararam as suas atividades. Agora, a categoria já realizou uma assembleia com a direção dos bancos, mas, segundo eles, se nenhum acordo for definido, essa paralisação pode retornar. Se não houver esse acordo, com certeza a greve vai ser retomada, porque é só uma paralisação por enquanto, mas a greve ela ainda vai permanecer. Vamos ver agora o que foi notícia no norte do país nesta segunda-feira. Uma tromba d'água registrada no município de Santarém, oeste paraense, destelhou casas. Ninguém ficou ferido. O fenômeno aconteceu na manhã de domingo, na orla do rio Tapajós, e não é a primeira vez. Outros casos foram registrados no ano passado, 3 no total. De acordo com os meteorologistas, a tromba d'água não provoca grandes estragos. Mesmo assim, Corpo de Bombeiros e Capitania dos Portos orientam para que ninguém se aproxime do fenômeno que acontece geralmente no meio do rio. De Belém, Priscila Amaral. Aqui em Roraima, servidores do Instituto de Terras estão realizando uma paralisação de 48 horas. Eles cobram o aumento salarial que foi aprovado desde 2015 e tentam uma negociação com o governo do estado, mas até agora não obtiveram nenhuma resposta. De Boa Vista, Débora Menezes. 50 famílias que vivem na comunidade do Igarapé do Lago, que fica distante cerca de 100 quilômetros da capital amapaense, foram contempladas com uma moradia. As casas foram construídas por meio do Programa Nacional de Habitação Rural e que tem a Caixa Econômica como gestora. As obras iniciaram em 2014 e ficaram prontas em abril do ano passado. Desde então, algumas famílias passaram a ocupar os imóveis. Mas a cerimônia oficial de entrega só aconteceu neste fim de semana e contou com a presença do presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, que foi recebido com muita alegria e mar abaixo. Dança cultural do estado. De Macapá, Lana Coelho. Veja a seguir, o Porto de Parintins foi reaberto pela Marinha. Agora, às 7h27, o A Crítica na TV volta no instante só.